sequência às nossas figuras de pensamento, vamos ter aí antítese, que é justamente a aproximação de dois pensamentos contraditórios, né? Vamos entender aí que são sentidos opostos, como vida e morte, dia e noite, que é muito recorrente no período do Barroco. Então, não esquecer que o Barroco, os poemas do Barroco é repleto de antítese. Esse exemplo vai mostrar bem aí essa figura de pensamento. É o Sermão de Sexagésima de Padre Antônio Vieira, o autor do período do Barroco, né? Ele diz assim: se de uma parte estar branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte estar dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver no sermão duas palavras em paz. Então aqui a gente encontra aí inúmeras palavras que têm sentidos contraditórios. Branco, negro, dia, noite, luz, sombra, subiu, desceu. Então, aqui nós temos vários exemplos de antítese, certo? Paradoxo ou oxímoro é uma figura de linguagem que combina sentidos contraditórios, né? Que aparentemente são... esse pensamento humano desafia a opinião compartilhada pela maioria. Aí o aluno vai dizer assim: professora, eu vou confundir. Preste atenção. Aqui é o sentido contraditório. A antítese, as palavras, elas já são contraditórias. Aqui é só o sentido. Observa o que diz Luís de Camões no soneto: amor é ferida que dói e não se sente. Como é que pode? Você ter uma dor, vai doer e você não vai sentir. Então, esse é meio contraditório. Da mesma forma, o Vinícius de Moraes diz o seguinte: mas que seja infinito enquanto dure. Veja que contradição. O que é algo infinito? Algo infinito é que não tem fim, que não acaba. Mas ele diz que vai ser infinito enquanto dura, enquanto tem o quê? Durabilidade. Então, aqui também percebemos ideias contraditórias. Não é? Roberto na música diz: minha alegria é triste. Como é que pode a sua alegria, não é, que é contentamento, que é felicidade, ser tristeza? Então aqui eu tenho sentidos opostos, sentidos contraditórios. Então aqui eu tenho paradoxo. Também bastante recorrente nos poemas, nos sonetos aí, essa figura de linguagem. Em seguida eu tenho a gradação. Ocorre quando palavra ou expressão ela é organizada de forma crescente ou decrescente. Ela tem uma sequência lógica, não é? Observem aqui o que diz o Gregório de Matos. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então, Gregório de Matos, o autor do período do Barroco, ele faz justamente essa gradação, né? Que tudo vai findar e no final vai se transformar em nada. Então, aqui eu tenho um processo gradativo. Podemos dizer que o nosso processo como ser humano é de gradação, porque nós temos o processo de quê? De nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, aí é um processo de gradação. Em seguida eu tenho a ironia. Quem é que é irônico e gosta de falar com ironia? Eu acho que essa é a figura de linguagem mais fácil e que muitas pessoas conhecem e utilizam, né? A ironia consiste justamente em falar o contrário do que você pensa, não é? É o humor crítico aí, como ele diz aí, ó, resulta da percepção da ambiguidade ou da relação contraditória entre o enunciado e o seu conteúdo. Aqui nós temos um fragmento do Monteiro Lobato, do conto A Negrinha, que ele diz assim: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Ó, como é que ela vai ser mestra, né? Se ela vai provocar mal entre as crianças, né? Que ela não é uma pessoa tão agradável, ela não gostava de criança. Então aqui ele está sendo irônico nas palavras com a Dona Inácia, não é?
Em seguida eu tenho o eufemismo, também uma figura de linguagem bem conhecida, que é quando eu suavizo uma expressão grosseira, não é? Substitui uma expressão aí desagradável, ofensiva, né? A fim realmente de suavizar. Observem aqui o que diz o nosso Machado de Assis. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro, né? Machado diz isso justamente para sua esposa no leito já de sua morte, né? Para a sua querida. E quando ele diz aí o leito derradeiro, a gente sabe que ele está fazendo referência à morte. Ela já tinha falecido. E nesse momento ele está ali, né? Trazendo o amor que ele ainda tem pela sua jovem amada. Mas ele utilizou um eufemismo. Suavizou a expressão, né? Alguém pegou o que não lhe pertence. Eu estou sendo bem, né, sutil ao dizer que ele pegou o quê? Algo que não lhe pertence, ele roubou, certo? Eu também tenho a hipérbole. Se eu suavizo uma expressão, a hipérbole seria justamente o exagero, né? Em sentido positivo ou negativo. Muitas vezes o ser humano ele fala com uma expressão com muita hipérbole, né? Aqui tem, ó, Caetano Veloso. Querer gritar 700.000 vezes como são lindos burgueses. Então, gritar tudo isso é realmente um exagero, né? Já também dizia o Gregório de Matos: 1000 anos que não verso, porque há mais de 1000 anos que bravo. Então, há 1000 anos que verso? Impossível, né? Ninguém vai viver esse tempo todo. É quando o professor diz assim: eu já reclamei com você mais de 1000 vezes hoje. Então, a gente sabe que realmente é um exagero. Às vezes a gente cita esse exemplo, o aluno diz assim: ah, durante o ano deve ter sido, professora. Mas não naquele dia, não é? Em seguida, nós temos a apóstrofe, que é a interrupção do fluxo poético ou narrativo. Geralmente eu faço, digamos que na análise sintática, isso aqui seria o vocativo. Geralmente nos textos literários aparece muito, porque você usa para interpelar. É o que acontece aqui no fragmento que eu selecionei, que é de Castro Alves, do poema Navio Negreiro. Ele diz assim: ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas águas, de teu manto esse borrão? Então ele está aí justamente interpelando, né? Falando aí, ó mar, ele está, para quem conhece o poema, sabe que ele está falando justamente dos maus tratos que os negros passavam quando era trazido aí nos navios negreiros. E quando ele utiliza aí, ele está pedindo para que o mar, né, para que Deus, tem um momento que ele diz: ó Senhor, Deus dos desgraçados, por que não apaga, né, com teu manto esse borrão? Então, realmente, ele interpela, né? Ele clama, ele fala aí. Então, isso também é muito comum nos poemas. É como se fosse o vocativo, o termo que eu uso para chamar, interpelar na análise sintática, certo? Aqui também Vinícius diz, ó: tende piedade de mim, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade. Então, o Senhor aí também seria apóstrofe e o vocativo na análise sintática, né? Lembrando que sempre vai estar separado por vírgula, certo, pessoal? E por fim, nós temos a personificação ou prosaupopeia. O que seria isso? É quando eu atribuo vida a um ser inanimado, certo? Geralmente eu dou características à humana, a um ser que não tem. Aqui o Carlos Drummond diz assim: o vento brinca nos bigodes do construtor. Então o vento não vai brincar, né? Mas ele atribuiu características realmente humanas, né? Então aqui também eu faço uso da prosopopeia. Castro Alves também diz: de um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das áureas, e eu na face trêmulos beijá-la. O jasmineiro não vai fazer isso, não vai entrar na sala, não vai beijar, não vai ter todo esse movimento que um ser humano tem. Então, nesse processo aqui também ele faz uso de quê? Da personificação. Então, é isso, pessoal. Nós estudamos aí diversas figuras de linguagem, né?
vimos isso no finalzinho aí das nossas aulas e eu estou aqui para revisar com vocês. Qualquer dúvida a gente vai ter contato, a gente vai se falar, a gente também vai realizar atividade a respeito do que estamos vendo para revisar novamente. E qualquer dúvida, estou aí à disposição para esclarecer com vocês, tá certo? Então, até a próxima, terceirão!